Fala Companheirada, tá começando mais um episódio do nosso Fala Companheirada, do nosso podcast do PT, do Plano Piloto, do PT Brasília. Hoje com um episódio muito especial, recebendo um convidado muito especial, nossa referência, deputado de luta e um dos fundadores do nosso partido, Chico Vigilante. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Valeu demais, Chico. Chico, é impossível um petista do DF não começar um papo contigo esse mês, essa semana, sem lembrar da Reusa, prestar uma homenagem à Reusa, nossa companheira que nos deixou, né, que foi professora, dirigente sindical, dirigente partidária, que contribuiu muito com o seu mandato, né? Então a gente aqui presta uma homenagem a você, se solidariza a você, a todos os companheiros do seu mandato que estão aqui, o Caio, a Hanna, todo mundo que conviveu com a Reusa, e a gente deixa esse abraço para você aqui em nome do PT, do Plano Piloto. Muito obrigado. A Reusa é uma daquelas companheiras insubstituíveis, né? Inclusive hoje é a missa de sétimo dia dela na igreja de Santa Rita, às 20 horas lá em Planaltina. Eu estarei lá e os companheiros também, acho que muita gente vai comparecer, porque a Reusa é uma mulher de muita fibra, né? Corajosa, determinada, uma mulher sem medo. Sim. Reusa Durso presente, fica aqui a nossa Exato. homenagem. Chico, quando que o pessoal fala muito, Frei Beto tem aquele livro, A Mosca Azul, quando é que a mosca vermelha te picou? Quando é que você lançou um olhar sobre a vida, enfim, crítica, um olhar com anseio de justiça social? Como que você viu a exploração? Como que você se percebeu um ser político? Olha, na verdade, eu trabalhava na roça. Aos 8 anos de idade eu já estava trabalhando. Eu sou filho de uma quebradeira de coco. A dona Josefa, uma mulher que fez com que eu seja o que eu sou hoje efetivamente. Trabalhei lá na roça, no Maranhão, interior do Maranhão. Depois eu fui para Roraima, trabalhar na construção civil. Voltei para Tucuruí, no Pará, para trabalhar. Adquiri uma doença muito grave, fiquei um tempo para me curar, né? Em 77 eu vim para Brasília. Então você nasce no Maranhão, mora Vou no para Pará, Roraima, para Roraima, venho Pará, para Pará, depois Brasília, né? Brasília. Brasília que a gente chama, nós nordestinos, para Brasília, coisa não, fui para Ceilândia, né? Chegando na Ceilândia, a Ceilândia era uma floresta de antenas de televisão, cada uma era mais alta do que a outra para tentar captar alguma imagem, né? Não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, não tinha asfalto, não tinha nada, só tinha poeira durante o período da seca e chuva e lama, né, durante o período de chuva. Eu sempre dou exemplo, de manhã cedo, né, no período da seca, como não tinha água encanada, a gente guardava água naqueles tambores de 200 litros de água, né? Você pegava a caneca d'água de manhã, às 5 horas da manhã, para tomar um banho, para vir trabalhar. Aquela água desce, você fica mais parecendo com um dragão, né? Tudo fumaçando por tudo que é lado, em função da frieza da água no corpo da gente, né? Como não tinha saneamento básico, não tinha esgoto. Era tudo fossa. Os barracos tinha as fossas e você entrava naquelas fossas, você tinha que pedir licença às moscas, né? E cada vez tinha uma mosca maior, naquelas moscas azul, né? O bom é que toda casa na Ceilândia na época tinha uma moita de banana no quintal e 1 ou 2 pés de abacate, né? Que era uma coisa interessante também, mas como a Ceilândia é formada na sua maioria por nordestino, era uma cidade muito alegre também, né? As pessoas do companheirismo, Sim. uma coisa muito importante. A minha ideia era ganhar um dinheiro, voltar para o Maranhão e comprar um pedaço de terra para trabalhar com meus irmãos. Primeiro mês de trabalho, quando eu recebi o pagamento, cheguei à conclusão que eu não ia comprar terra era nunca, né? Não, em função da exploração do que era feito. E aí fui trabalhando sem conseguir juntar nada. Comecei em 77. Em 79, aí eu senti na pele efetivamente o que era exploração. Quando um dia morreu um companheiro, um vigilante, a gente não teve com o que sepultar ele, né? Aí teve que fazer vaquinha, pedir esmola para poder sepultar o companheiro, né? E aí passou um grupo, um vigilante chamando para uma assembleia. Eu lá sabia o que era assembleia, cara. E a assembleia era para a fundação de um sindicato. E eu fui para a assembleia.
Chegando lá, saiu um grupo de 7 companheiros, eu não integrei o grupo inicial. Eles foram para a Delegacia do Trabalho com a ideia de fundar o sindicato. Naquele tempo, você, para fundar o sindicato, tinha que criar uma associação profissional. Depois de 6 meses, aí fazer uma nova assembleia, transformava a associação em sindicato e ia pedir o reconhecimento do Ministério do Trabalho. Uhum. E aí, eu fui na primeira assembleia, gostei, fiquei sentado no meu cantinho lá assistindo, né? E dali a 8 dias, 15 dias, tinha nova assembleia para fundação do sindicato. Dos 7 que tinha ido para a Delegacia do Trabalho, voltou um para dizer que não podia ter sindicato, que nós éramos paramilitares, né? Primeira vez que eu ouvi dizer que vigilante era paramilitar. Aí, quando ele voltou para dizer que não podia ter sindicato, eu me levantei, era magrinho, né? Cabeça grande, tinha cabelo, né? Cabeça tá do mesmo tamanho, né? Que tinha, era cabelo, né? Aí eu me levantei e falei, eu tinha raiva de sindicato, cara. Tinha raiva. Eu falei, gente... Uma coisa um pouco parecida com Lula, né? Que o Lula falava, tinha raiva de política, raiva de quem gostava de política. Aí eu falei, gente, sindicato não serve para nada. Tá precisando da gente fazer uma greve. Aí todo mundo gritou, greve, estamos de greve e tal. Ah, sim, você já estava aí decretamos uma greve, né? Na hora que nós falamos que estava de greve, era na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, que funcionava ali no edifício Carioca, no setor comercial sul. Sim. E não era aquela sede que tem hoje ainda da CNTC. Na hora que nós falamos que estavam de greve, veio o superintendente da CNTC e falou, era ditadura, né, 79. Sim. Falou, não pode falar de greve aqui dentro. Vão embora, pode descer aqui, não pode falar de greve. Pô, mas era de trabalhador, cara, confederação. Sim. Governo Geisel ali, né, 77, né? João Figueiredo, né? Figueiredo já, né? Aí nós descemos, ele desligou os elevadores, nós descemos 8 andares de pé, né, sem elevador. Quando chegamos lá embaixo, aí apareceu um cidadão, e aí falou, o que foi? Nós falamos, estamos de greve. É de greve? Eu vou ajudar vocês. Eu falei, você vai ajudar a gente? É. Falei, você vai ajudar mesmo? Porque nós acabamos de ser expulsos ali de um lugar que disse que ia ajudar a gente, né? Aí ele disse, não, que aquilo é um antro de pelegos. Aí eu falei, pelego? Que diabo é pelego? Nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar de pelego. Claro. Aí ele disse, ela é um pelego, mas eu vou ajudar vocês. Eu sou do Sindicato dos Comerciários. Está aqui uma chave, já tem ali uma sala 307, do edifício Arnaldo Vilares. Está ali para vocês poderem ocupar. Aí eu falei, opa, já tem uma sala. Sim. Já tem Eu falei, mas você não vai expulsar a gente também, não. Ele disse, não vou não. Então, tá bom. Aí apareceu um jornalista, e aí é que eu vi, assim, o quanto que o povo brasileiro é racista, né? O próprio vigilante para trabalhador, a maioria é negro, e com racismo. Porque o jornalista era um jornalista da Rádio Alvorada, que tinha a Rádio Alvorada, não tem mais, Sim. chamado Walter Lima, que hoje trabalha na Rádio Nacional de Brasília. É renomado e Sim, tudo. conheço. Mas ele é negro, né? Sim. E aí os vigilantes, isso aí não é jornalista não, cara. Isso é motorista da Confederal que tá aí para dedurar a gente, né? Aí o Walter tirou a carteirinha, falou, sou jornalista, cara. Aí me entrevistou, chegou a Ritina, que tá aí ainda também, Rita Medeiros. Sim. Era uma menina, né? Comunista, Sim, jornalista. Sim. Ela chegou e... Vou te entrevistar também, ela pelo Jornal de Brasília, né? Aí chegou o Jabas Marques, né? Que também era jornalista. E chegou o Celso Franco, que depois virou um jornalista famoso, infelizmente ele já faleceu, que era do Correio Brasiliense. Uhum. Aí falou, qual é a pauta de vocês? Eu falei, que pauta, cara? Não, a pauta. Eu falei, pauta é o quê? O que é pauta? Ele disse, não, o que vocês estão pedindo? Tem que estar escrito num papel. Uhum. Eu falei, o que nós estamos pedindo eu sei, só que não tem nada escrito, não temos máquina, não temos nada. Agora que nós arrumamos uma sala ali, aí ele disse, mas o que é a pauta? Eu falei, bom, cara, o que nós queremos é jornada 12 por 36,
É um salário que o nosso é salário mínimo praticamente. Sim. Queremos deixar de pagar uniforme. Vocês pagavam o próprio uniforme? Pagava uniforme. Pagava uniforme. Que loucura, hein? Queremos ticket de alimentação e fui dizendo as coisas. Ele disse, é a pauta. Eu falei, é a pauta? Ele disse, é. Aí ele disse, eu falei, mas nós não temos pauta, não temos máquina. Não Sim. Ele disse... Tinha jornal, não tinha produção. Ele falou, vai lá na sede do Correio amanhã que eu vou escrever a pauta para vocês. Olha só. Aí peguei o ônibus cedo na Ceilândia e disse lá na parada do Correio, fiquei esperando, daqui a pouco ele chegou. Eu acho até que ele tinha tomado uns tragos, que ele chegou assim com um sono e tal. Ele foi lá e eu fui dizendo as coisas e ele foi escrevendo, né? 12h36, não pagamento de uniforme, ticket de alimentação, seguro de vida, que a gente não tinha também, né? Sim. E aí quando ele foi, é só isso, eu falei, é isso. Eram umas 13, 14 itens, né? Aí ele disse, é a pauta. Eu falei, opa, agora nós temos uma pauta, né? Sim. E a gente tinha marcado a assembleia ali para o ginásio de esporte. Porque na época da ditadura só tinha 2 lugares em Brasília que era permitida a aglomeração de pessoas. Era ali no ginásio de esporte e na Praça das Fontes, no Parque da Cidade. Sim. Aí, rapaz, quando eu cheguei lá, com a pauta, a assembleia marcada no outro dia, né? Daqui a pouco, rapaz, começou a sair gente. Parecia assim, coelho brotando das pedras, tudo parecia gente, né? Daqui a pouco tinha uma multidão, né? Pensa numa multidão de vigilantes. E nós lá, né? Aí, daqui a pouco eu escutei uma sirene de polícia. Aí eu falei, opa, a polícia tá vindo, né? Uhum. Aí eu falei pros companheiros. E eu era o mais novo, cara, eu tinha 22 anos. Falei, fica todo mundo sentado, tranquilo. Deixa a polícia vir. Aí chegou aquele caminhão de espinha de peixe, né? Todo, Sim. tropa de choque, né? Os caras tudo com aqueles uniformes dele, aqueles escudos e tudo. Fizeram aquela cena de manobra, né? Aí veio o coronel, né? Eu sabia o que era coronel, cara. Chegou e falou, eu sou... Quem é o chefe disso aqui? Falei, aqui não tem chefe não, rapaz. Rapaz, não, eu sou coronel fulano de tal. Eu falei, ô, tenente não, eu sou coronel, cara. Aí eu falei, não tem chefe não, tem eu aqui que os rapaziada escolheu para falar por eles. Sim. Se você é o chefe. Eu falei, não sou chefe, amigo, não tem chefe. Aí ele disse, nós estamos sabendo que tem gente armada aí. Eu falei, não tem. Ele disse, tem sim. Eu falei, não tem. Aí ele disse, tá bom. Aí eu falei para ele, em vez de eu ficar dizendo que tem, o senhor dizendo que não tem, cerca a gente, faz um baculejo de todo mundo, então provar que não temos arma. Aí ele pegou, rapaz, cercou a gente. Aí fez 4 saídas, né? Aí a pessoa passava pelo baculejo, né? E ele pegou um soldado que tinha a barriga maior do que essa minha, né? Aquela pança bem enorme. E ele foi pegando aquelas arminhas, faquinha de descascar laranja e tal, e foi enfeitando a barriga daquele soldado com aquelas armas. E fui colocando lá e tal. Não é que tinha 4 vigilantes com revólver, cara. Putz. Aí levaram para a delegacia. Aí um advogado chamado Dr. Aldemar Borges, né, que era até fiscal da SUNAB também, se apresentou dizendo que era nosso advogado, né? Eu falei, opa, nós nem contratamos, já tem advogado. O cara desceu lá para a DRT. Daqui a pouco chegou o jornalista Chico Pereira, que trabalhava no programa do Meira. Nosso companheiro Chico Pereira? É, o Chico Pereira. Companheiro Chico Pereira. Chegou... Um abraço, Chico Pereira. Chegou... E aí, o que vocês têm para comer aí? Eu falei, pô, não temos nada. Inclusive, aproveitar que o programa do Meira, quem tiver leite, pão e tudo, manda para cá que nós estamos com fome mesmo, né? Aí daqui a pouco tava muita coisa. E aí o Neves, que era o presidente do Sindicato dos Comerciários, conseguiu uma licença para a gente fazer nossas reuniões dentro do Sesc ali da 504. Sim, né? sim. Aí nós... E também conseguimos uma reunião, isso era mês de junho, 2 dias de greve. Né? Conseguimos uma reunião com o presidente da Federação do Comércio, que era o Dr. Newton Rossi.
Chegando lá, aí o Newton Rossi era espírita, né? Aí ele abriu a reunião com os empresários ali, tudo. Ele balançou assim uma sinetinha e falou que os espíritos de luz abram os caminhos, proteja a gente, que tenha bons fluidos. Rapaz, eu acho que os espíritos de luz apareceram. Porque aí um dos patrões falou, doutor Newton Rossi, esses cabras aí não tem sindicato, não tem associação, não tem nada, e a gente já tem uma convenção assinada. Eu falei, assinada por quem? Pela CNTC. Eu falei, nunca consultaram a gente. Falou, e eles são desorganizados, não tem como conversar com eles, não. Eu falei, doutor Newton, já que ele disse que nós somos desorganizados, eu vou fazer uma proposta. A gente suspende a greve. Essa comissão, não sei porquê, mas a comissão foi de 13 pessoas. Bom número. Você tira essa comissão aqui, deixa a gente sem bater ponto e daqui uns tempos, quando a gente estiver organizado, a gente volta a conversar. Acho que os patrões pensaram que a gente não ia se organizar. Falaram, não, a gente topa. Se vocês suspenderem a greve, eu falei, nós vamos suspender. E suspendemos. Ficamos de junho a outubro preparando a greve, né? Sim. Aí o Sindicato dos Comerciários e dos Bancários ajudaram bastante a gente. Naquele tempo não tinha sistema de comunicado eletrônico nem nada, era na base do mimeógrafo, né? Sim. Aí eu aprendi a operar o mimeógrafo. Tinha a secretária do Sindicato dos Bancários, chamado Beth, que tinha o Guarabira Neto, que é irmão daquele cara da dupla Sai Guarabira. Ele Rock escrevia rural. o que a gente queria. Eu, a Beth, passava para o extenso e eu ia para o mimeógrafo, imprimia, cortava com... ia distribuir na rua, né? Uhum. Chegou em outubro, a gente fez uma nova greve. Sim. Aí uma greve para valer, né? Aí tem o doutor Zé Oscar, que tu deve ter conhecido. Claro. Zé Oscar Pelúcio, né? Grande comunista. Ele tinha acabado de sair da prisão, né? Sim. Tinha ficado preso, torturado aí no pico do exército e tal. Aí ele chegou e falou, vou ajudar vocês, mas não pode falar meu nome. Eu falei, ué, como é que não pode falar o nome? Que coisa é essa? O homem vai ajudar e não pode falar o nome dele. Aí a greve tocou, né? Tem o Jabas Marques, que está vivo por aí ainda, ele é jornalista. Uhum. Estava no Jornal de Brasília. Ele tinha acabado de sair também da prisão, né? Torturado e tudo, que é Sim. comunista também. Sim. Aí, um dia eu dei uma entrevista, e aí veio o Getúlio Dias, o Alceu Colares, Alencar Furtado, filho, enfim. Aí falaram que eu ia instalar uma CPI para investigar o preço que era praticado pelas empresas terceirizadas contra os contratos, porque os trabalhadores não recebiam nada, né? Foi capa do Jornal de Brasília. Aí o doutor Zé Oscar, que posso daquilo tudo, acho que ele mexeu com os generais, fala, pô, CPI. Aí foi em Belo Horizonte, porque na época tinha Tribunal Superior do Trabalho, mas não tinha Tribunal Regional do Trabalho. O regional era Belo Horizonte. Uhum. Uhum. E ele convenceu um advogado que tinha se tornado desembargador, também comunista, parceiro do Zé Oscar nas lutas estudantis e tudo, Sim. chamado Gustavo de Azevedo Branco. Vê que a minha memória tá boa, hein? Faz quase 50 anos. Havia Brasília, né? O doutor Gustavo chegou, a vara do trabalho funcionava ali no prédio do edifício da Rádio Planalto. Aí nós tudo concentrados lá embaixo, aquela multidão de vigilantes. Tiramos uma comissão coordenada por mim para participar da mesa de negociação. Só que não tinha mesa. Era a gente numa sala, o doutor Zé Oscar em outra, o desembargador em outra, os patrões em outra. Né? Uhum. Aí o Zé Oscar vinha na gente, ia nos patrões e levava a proposta para o doutor Gustavo. Sim. Quando foi por volta de quase 19 horas, chegamos no entendimento. Aí foi assinada a ata com... Passamos de um salário de 1.700 cruzeiros, que era cruzeiro, Sim. para 4.500 cruzeiros, cara. 4.500 cruzeiros. Grande. Deixamos de pagar uniforme,
Passamos a ter um seguro de vida de 50 mil cruzeiros, o vigilante que morresse ia receber 50 mil cruzeiros. Ainda não conseguimos o título de alimentação, mas conseguimos a grande vitória que o tribunal, o Ministério Público do Trabalho tentou embarrear e tudo, disse que era ilegal, que foi a jornada 12 por 36, que é melhor do que 5 por 2. Sim, Né? sim. É menos de 40 horas semanais. Sim, sim. Tanto é que boa parte das categorias de trabalhadores hoje tem 12 por 36 em todas as profissões. Rapaz, quando eu desci lá, ai, aquela multidão, o pessoal me abraçaram, me botaram nos ombros e me levaram até no Sesc, ele dá uns 3, 4 quilômetros. Sim. Fui carregado por eles até o Sesc, né? E o Zé Oscar tinha dito que eu não podia falar o nome dele. Né? Aí, na hora lá, da Assembleia no Sesc, que era para aprovar o acordo que a gente tinha assinado, era só festa, né? Aí eu falei, agora eu quero chamar aqui o nosso grande protetor, o homem que ajudou a gente viabilizar tudo isso. Vem cá, doutor Zé Oscar, né? E não podia falar o nome do homem. Zé Oscar veio chorando, né? Chegou aí, todo mundo aplaudindo e tudo. Portanto, esse foi o meu ingresso na vida sindical. Que né? bonito. Tínhamos conseguido também 6 meses de estabilidade. Sim. 6 meses depois eu fui demitido, cara. E a comissão toda foi demitida. Eles pensaram que acabava com a luta me demitindo e demitindo a comissão. E aí foi que eu fui ver a dureza que é você enfrentar o poder. Aí eu tinha uma economiazinha que estava naquela colmeia, né, que era uma cadeia que tinha. Eu fui gastando minha economia até que sobrou só umas moedinhas, que eu tinha 2 latinhas de moeda. Aí, para mim descer para a associação, que eu moro na Ceilândia até hoje, Sim. eu folgava aqui um pouco da boca da latinha, tirava as moedas da passagem de vinda e de volta, né? Sim. Mas não dava para almoçar, né? Aí eu ficava esperando o Zé Neves ter fome, se lembrar que eu estava com fome para me chamar para comer à custa deles, né? Dos comerciários. Sim. Mas nós não desistimos. Os patrões pensaram que ia derrotar a gente com isso. Sim. Aí nós passei de posto em posto, filiando os vigilantes. Aí a associação passou a ter uma renda. Nós criamos uma associação também. Criamos uma associação na greve, né? E aprovaram em assembleia que eu ia ganhar o equivalente a 2 salários de vigilante. Só que nunca tinha para pagar, cara. Claro. Bom, aí veio a fundação do... Bom, tem um episódio importante, que a gente estava de greve no dia que votou lá no Congresso Nacional a lei de política salarial que implantou no Brasil o salário de reajuste salarial de 6 em 6 meses. Né? Sim. O presidente do Congresso era o Jarbas Passarinho. E nós ocupamos as galerias do Congresso, lá da Câmara Federal, todo mundo fardado, vestido de vigilante. Dia de greve, a gente ficava lá de cima gritando, show passarinho, show passarinho. E ele dava era gargalhada, ele era um sujeito muito equilibrado, né? Aí na saída nós estendemos uma faixa ali na rampa, e aí ia passando o Lula, né? Encostou, botou um dinheirinho para ajudar no fundo de greve. Foi? Você conheceu o Lula esse dia? Conheci nesse dia, conheci o Lula. Aí depois veio... Quando que você ouviu falar que estavam fundando o PT, que estavam... Não, aí né, antes da greve eu ficava... Primeiro salário que eu ganhei, eu comprei um rádio de pilha. E eu ficava a noite toda, eu trabalhava à noite ali na CAES, prédio da CAES, no setor comercial. Tinha um outro companheiro, um vigilante chamado Chico Barros. Ficávamos nós dois ouvindo as notícias, até na Rádio Capital, sobre as greves do ABC. Eu dizia, ô Chico, esse cabo faz máquina, faz trator, faz ônibus. Rapaz, ele deve ganhar muito bem, estão fazendo greve. Falei, nós que não ganhamos porra nenhuma, que a gente... Vamos organizar uma greve. E aí, quando chegava de manhã cedo, 7 horas, quando a gente terminava o plantão, eu olhava para ele assim, Chico, só nós dois, não dá conta de fazer greve não, né? Até que teve a oportunidade efetiva da gente fazer a greve, né? Sim. Aí eu comecei a ver as histórias sobre a fundação do PT, aí teve aí
dia 10 de fevereiro de 80, lá no Colégio Sion. Aí aqui a gente foi tirar os delegados, que eram 2 delegados para ir para a fundação do PT. Aham. Aí já teve o primeiro racha no PT. Tava lá no Guará, teve uma briga e descemos para o núcleo 1º de maio, lá na QNJ, em Taguatinga, na casa do Zé Humberto. O Zé Humberto também era um velho comunista, Sim, que tinha sofrido muito, tinha sido torturado e tudo. sim. E ele tinha um sujeito aqui que era um arquiteto famoso, funcionava ali na cobertura no CONIC, chamado Gladson da Rocha, no escritório dele. E esse Zé Humberto fazia alguns serviços lá, na verdade, era uma maneira do Gladson manter a sustentação da família do Zé Humberto e tudo. E aí nós saímos ali do Guará, o racha, né? Fomos lá para a QNJ, para casa do Zé Humberto, para terminar a escolha do delegado, né? Sim. Aí chegamos em São Paulo, o PT é rachado, né? Aí chegando lá, dizem que o Lula falou: quem é seu delegado aqui? Não, tem esse aqui, Chico Vigilante, que é da greve dos vigilantes. Eu falei: então, o delegado é esse, o cabo que já fez uma greve. Né? Eu lembro uma vez numa sessão solene em homenagem ao aniversário do PT no CLDF, que você contou uma história que você ajudou ali o Roriz não entrar no PT. Não, aí ele falou o seguinte, que Obrigado, queria te agradecer, inclusive. o Roriz estava lá na fundação do partido. Tanto é que eu saí daqui de Brasília, eu fui para Goiânia para pegar uma carona num ônibus alugado pelos deputados, que era junto com o Henrique Meirelles, que era senador. Henrique Meirelles não, rapaz. Um outro MDBista aí, né? Henrique Meirelles não. Chegou a ser governador de Goiás e tudo. Era um MDBista progressista. Vilela, não? Maguito Vilela, não, né? Não. Que esse estava na fundação do PT também. Sim. E o Joaquim Roriz também estava. Aí chegou um dia antes da minha viagem, chegou uma menina chamada Evinha. Até se ela estiver viva e estiver assistindo, eu queria que ela me procurasse, porque eu tenho uma saudade danada de ver ela. Porque eu só vi essa vez, né? A Evinha chegou e falou: olha, eu trabalho a Onogás. Eu sou comerciária, trabalho na Onogás. Esse Onofre que não é explorador da classe trabalhadora. Você tem uma missão, não deixar ele entrar para o PT. Eu falei: mas como? Você está indo para São Paulo, não está? Eu falei: estou. Sou delegado. Pois você vai fazer com que ele não fique no PT. Eu falei: tá bom. Vinha, um abraço. Aí eu cheguei lá, rapaz. Fui no ônibus contratado pelos deputados, o Roriz. Sim. E, enfim, acho que eram uns 6 deputados que o MDB tinha, uns progressistas. Sim, sim. Aí chegou lá, eu me juntei com um camarada que já tinha sido guerrilheiro, chamado Bacurau. Rapaz, nós infernizamos tanto esse congresso, dizendo que o PT tinha que ser sem patrão, que lá pelo meio-dia, a turma do Roriz, junto com esse senador, deputado federal, enfim, resolveram: não, nós vamos voltar para Goiás, vamos repensar a nossa vida e tudo. Aí o congresso prosseguiu, sem eles. Engraçado demais. Muito bom. Portanto, o meu ingresso no PT se deu assim, né? Depois, que tempo a gente não votava. Portanto, eu não entrei no PT para ser candidato. Sim. Aqui em Brasília só votou em 86, só né? Só 86. E não para governador. O governador foi só em 90. Aí, quando chegou em 86, as eleições foi para deputado federal e senador da República. Sim. Eu fui candidato a federal. Constituinte, né? Sim. Tive voto para ser eleito, que elegia, igual hoje, né? Que se elege 8. Sim. Eu fui o 8º mais votado, né? Tanto eu tive voto para ser eleito. Não teve coeficiente? Não tive coeficiente do partido. O Cico Maringa teve 12 mil votos, eu tive 14. O Cico foi constituinte e eu não, né? E sim. O Lauro Campos, não, foi outros que foram candidatos. Uhum. Aí eu fui, aí veio, não fui eleito. Em 90 eu fui eleito deputado federal, junto com a Maria Laura, que é uma companheira brilhante, uma mulher extraordinária. Teve aqui já. Pois é, ela é uma pessoa fantástica. Fantástica. Um abraço para ela. Aí eu fui eleito. 94.
eu fui reeleito, fui o mais votado de Brasília, Sim. proporcionalmente o mais votado do Brasil, E elegemos Cristóvão. e elegemos também. Cristóvão Buarque e o Lauro Campos como senador. Lauro né? Campos também. Senador Lauro Campos. Inclusive, em 94, eu tinha toda a chance do mundo de ser eleito senador, né? Tanto é que eu fui mais votado. Mas eu tinha um compromisso de apoiar o Lauro Campos para senador, né? Portanto, eu fui para deputado, elegemos Cristóvão. Muita gente, a maioria não acreditava na eleição do Cristóvão. E eu acreditei. E nós elegemos Cristóvão. Tem um fato interessante também. O primeiro material de campanha do Cristóvão era um cartazinho. Tinha aqueles pirulitos que o Zé Aparecido tinha mandado colocar, que era Sim. sensação de não emporcalhar a cidade, tanto tinha local de botar os cartazes. Aí, lá pelas tantas, primeiro material do Cristóvão. A dona Gladys me liga e falou: Chico, esse cartaz está horroroso. Não pode, esse cartaz eu não aceito. Dona Gladys, a esposa do Cristóvão, foi a primeira dama. Aqui, né? Eu não aceito que seja colocado esse cartaz na rua. Eu falei: por que, dona Gladys? Olha aí, Chico. Esse cartaz está muito. Cristóvão está parecendo com o Zacarias. Que é aquele dos Trapalhões. Isso. Aí eu olhei assim e falei: dona Gladys, está parecido mesmo. Mas eu vou mandar recolher tudo. A senhora fique tranquila aí. Naquele tempo não tinha muita fiscalização de. Sim, sim. A gente mandou fazer um cartaz bonito, cara. Era o Lula, Cristóvão e eu, né? Rapaz, aí no outro dia de manhã eu liguei para dona Gladys: dona Gladys, dá uma volta na cidade. Veja o novo cartaz. Tudo, cara. Tudo coberto os pirulitos. Aí ela disse: agora tá bonito. Aí a gente ia para as feiras. Aí chegava nas feiras, o Cristóvão dizia: esse aqui é o Lula, que vocês conhecem. Esse aqui é o Chico e esse sou eu, Cristóvão Buarque. Se apresentando. Era muito romantismo na campanha. E nós ganhamos. E fizemos um governo, não tinha fundo constitucional, não tinha nada. Mas fizemos um governo progressista, um governo muito bom. Sim. Lamento profundamente o Cristóvão ter depois se perdido no caminho da política e saído do PT, né? Sim. Tenho uma admiração muito grande por ele. Inclusive, tem uma vez, quando o Cristóvão era reitor da Universidade de Brasília e eu era presidente da CUT, aí o pessoal, os servidores da universidade fizeram uma greve, né? O Cristóvão era reitor e eu presidente da CUT. Ele me chamou lá e falou: Chico, você é presidente da CUT, estou te chamando aqui, você precisa me ajudar aqui. Não. Eu falei: o que foi, professor? A gente precisa regulamentar essa greve. Não está justo. Está aí, suspenderam a alimentação dos bichos aí de pesquisa. Tem pesquisa que está sendo... Se eles pesquisarem há 10 anos, vão perder tudo, porque não estão alimentando. Falei: professor, eu não tenho como regulamentar a greve, não. Mas me ajuda a alimentar os animais. Falei: tá bom, vamos ver se a gente convence esse povo a alimentar os bichinhos, né? Era uma época muito, muito bonita, né? Muito Eu cresci romantismo, nessa né? época com muita esperança, tinha muita esperança, né? Um dos dias mais emocionantes da minha vida foi 89, campanha do Lula. Você coordenou aqui, né? Eu era coordenador da campanha. A campanha mais bonita da minha Linda. vida, coisa mais fantástica. Foi tão boa em Brasília que o Lula resolveu fazer 2 encerramentos de campanha. Aqui em Brasília, de manhã, né, na parte da manhã, um começo. E o começo de encerramento em São Paulo. Né? Aí, rapaz, eu tinha ido em Cuba, eu tinha comprado uma daquelas camisas chamadas goiabeira. Goiabeira. Aquela roupa é muito bonita. O Lula tem muita, né? Até hoje. Aí eu... Rapaz, quando eu subi, o palanque foi armado ali em frente ao Itamaraty. Quando eu subi naquele palanque, que eu olhei aquela multidão ali na esplanada dos ministérios, que era mais gente do que da vinda do Papa, eu não dei conta de falar, cara, eu só chorei naquele dia. Era emocionante demais. Claro. E aí nós decidimos que a gente ia levar o Lula no aeroporto. Mas, na verdade, é que o Lula já estava chegando em São Paulo e ainda estava tomado de gente aqui da esplanada até no aeroporto, né? Que coisa linda. E pra você ver como que você é bom coordenador, né? Porque o Lula em 89 no primeiro Nós turno ganhamos. só ganhou aqui. Só ganhou em Brasília. No segundo turno ganha também no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, por conta, né, da transferência de votos
do Brizola, mas no primeiro turno foi Só aqui. foi Você vê que é aqui, um só bom aqui coordenador que aí, o Chico. Já foi aqui que nós ganhamos. Falando em lugar que o PT ganha, trazendo um pouquinho, porque assim, eu amo história, nosso podcast tem esse compromisso, mas a gente não consegue, porque eles não param, eles estão aqui trabalhando, fazendo, lutando. Falando em onde o PT ganha, a nossa governadora, uma governadora do DF, né, Celina Leão, deu uma declaração essa semana para a revista Veja, que também nunca nos faltará, né, revista Veja, que eu queria ler aqui, que você comentasse. Chico, Tá bom. você é nordestino, você é maranhense. Ela falou o seguinte, abre aspas, né? Sou jornalista, vou abrir aspas para não cometer nenhum tipo de injustiça. Abre aspas. Onde o nível de escolaridade é maior, onde as pessoas têm mais acesso à educação e mais discernimento. Discernimento é a capacidade de avaliar a realidade, né? O PT não ganha eleição. O PT só ganha em estados pobres. Nas eleições mais recentes, o PT, para governador de estado, só ganhou no Nordeste. O que você acha? O DF construído, Brasília construída pelos nordestinos. Todo mundo tem parente nordestino. Por que você acha que tem uma governadora que tem esse tipo de opinião? Ou seja, se você não vota no candidato, no partido que eu prefiro, você não tem discernimento, você não tem capacidade de avaliar a realidade. E aí, Chico? Profundo preconceito. Tem racismo aí também, tem de tudo. E tem falta de conhecimento da história também. Se a senhora governadora verificar, os maiores jornalistas desse país nasceram no Piauí, né? Castelinho, Grande. não é? Pega no Maranhão, os grandes poetas, artistas e tudo, nascido do Maranhão, Ferreira Goulart. não é? Pega o Ceará, tanto que o Ceará tem produzido, Pernambuco, Sim. né? Pernambuco, né? Bora fazer uma comparação entre o Nordeste, o estado do Nordeste, e aquilo que ela chama de desenvolvido, até porque se for do ponto de vista econômico, os grandes centros econômicos, São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, Minas Gerais, agora Santa Catarina, se desenvolveram tudo nas costas do nordestino, né? Exatamente. E por que que isso aconteceu? Pega Paraíba, né? Por que que isso aconteceu? Porque a elite sempre privilegiou esses centros e levava a nossa mão de obra, quase que mão de obra escrava, para desenvolver eles. Sim. Você pega o Maranhão, uma cidade chamada Pindaré, pode ir lá pesquisar. Sim. Foi a primeira unidade na América do Sul a ter energia elétrica. Sabia disso? Não. Pois é, a cidade de Pindaré tinha um engenho de cana-de-açúcar e aí eles deram um jeito de produzir energia. A primeira cidade a ser iluminada. Aí pega o Nordeste. Maranhão também, mais uma vez eu puxo brasa para minha sardinha, que eu sou maranhense, né? Maranhão tem ouro. Até mesmo eu estava conversando com um cidadão que trabalha nessa área de pesquisa, e eu falei para ele, você pesquisa lá no Maranhão, tem muito ouro. Ele disse, não, eu sei. Lá no município de Luiz Domingos, né, que fica na divisa do Pará com o Maranhão, tem uma das maiores mineradoras do mundo hoje, que é do Canadá, vendendo agora para os chineses, está lá extraindo ouro. Toneladas e toneladas de ouro. Maranhão tem gás natural, uma província que tem Capinzal do Norte, Sim. está perto de Coroatá. Maranhão tem petróleo. Né? Pega o Nordeste todo tem petróleo. Sim. E tem praias Sim. maravilhosas que os outros não têm. Os Lençóis Maranhenses, que é a coisa mais fantástica. Tem gente, né? Tem gente né? Esperta, gente. Até eu acho que a governadora tinha a obrigação de pedir desculpa ao Nordeste brasileiro. Eu também acho. Acho que ela devia ter a humildade Né? de pedir desculpa ao Nordeste brasileiro. Né? Sim. Você pega agora o estado do Piauí. Talvez a senhora governadora não saiba, mas tem uma cidade no Piauí chamada São João do Piauí, que é a cidade no Brasil com o maior número de doutores. Ah, é? Sabia disso? Não. O maior número de doutores é nessa cidade. Boa. Tá? Então, tu verifica os 20 anos de gestão do Wellington e agora, junto com o Rafael, a ver desenvolvimento do Piauí. Né? Sim. Tanto que faltava era a gestão, né? Porque o Sul sempre sugou o Nordeste. Sim. Quando eu vejo alguns babacas falando, não, separar o Brasil. Separa para vocês verem o que o Nordeste vai fazer, né? Pô, se juntar com a Amazônia, então... Não é?
Gente, estou falando aqui com o deputado distrital Chico Vigilante, tem mais de 60 leis aprovadas. Quero falar aqui especificamente sobre uma delas, vou até pedir para a Ianca colocar no ponto aqui um vídeo, do Estatuto da Segurança Privada, que não é um projeto, não é uma lei sua, mas você começou essa discussão lá atrás, quando você era deputado federal, né? Exatamente, eu apresentei a proposta de Estatuto da Segurança Privada, depois eu perdi a eleição, aí o deputado Paulo Rocha reapresentou, O Rocha do também, Pará, né? do Pará, também não foi eleito, e aí a verdade é que foi andando, e aí tinha 120 projetos tramitando, aí Sim. houve uma compilação de todos, Sim. Pensaram todos pensaram eles, todos, que entraram. tornou a Estatuto Mas uma da luta que Segurança você Privada. começou lá atrás, uma luta Exato, de mais toda a de 20 vida. anos. E o presidente Lula recentemente reconheceu isso. E assim, estou falando com o deputado aqui, mas por alguns instantes você foi presidente ali, naquele púlpito Pensa que, presidencial. rapaz, quando o Lula... Eu estava ali sentado ali na frente, não sabia que ele ia me chamar. Quando ele chamou, "Ô, Chico, vem aqui, você vai falar agora aqui da tribuna presidencial", porque aquela tribuna só ele que fala. Só né? ele fala, só ele e Só você, ele né? fala. Foi emoção demais. Foi. Passou tudo pela minha cabeça. Falei, pô, um filho de uma empregada de uma quebradeira de coco. Sim. De repente chegou onde eu cheguei. Só o PT, só o Lula, só tudo isso. Só luta, mobilização. Ianca, pode colocar aí pra gente, por favor, pra gente assistir aqui? Eu só queria aqui quebrar o meu protocolo aqui. E, ô Chico, eu queria que você desse uma palavrinha aqui, nesse microfone que eu estou falando. Esse aqui é o microfone presidencial. Se você percebeu. É porque... Bom, se você não sabe, o Chico é meu compadre. O Chico é uma daquelas coisas boas que acontecem no mundo do trabalho, quando a pessoa consegue se desenvolver, não apenas profissionalmente, mas politicamente. E o Chico sempre foi, para mim, uma espécie de símbolo na luta dos vigilantes do Brasil inteiro. Então, eu queria que você dissesse o que significa para você, como vigilante, esse decreto que foi regulamentado hoje. Presidente, primeiro eu quero dizer da emoção que o senhor ter me chamado para falar. E veio à mente aqui o primeiro encontro que eu tive com o senhor. Acho que o senhor não se lembra. A gente estava fazendo uma greve aqui em 1979. Ia ser votado no Congresso Nacional um projeto criando uma política salarial que naquele tempo não tinha. E nós ocupamos as galerias do Congresso, todo mundo fardado, e o presidente do Congresso era o Passarinho, Java Passarinho. A gente ficava lá de cima gritando, show Passarinho. E aí, na hora que terminou, nós estendemos uma faixa. Estendemos uma faixa ali na rampa, e o senhor estava lá. O senhor era metalúrgico de São Bernardo do Campo. E o senhor parou para falar com a gente, para dar solidariedade, e colocou um dinheirinho para ajudar a greve. Foi o primeiro contato que eu tive com o senhor. Depois eu fui a São Bernardo para ajudar na greve. E depois teve outro momento também importante, presidente, quando o meu filho pediu que queria que o senhor fosse o padrinho dele. Eu tenho muito orgulho disso. A minha família, todos nós, sofremos muito quando da prisão injusta do senhor. Mas nós ficamos muito felizes e emocionados com a soltura. E eu tenho dito, tudo que os vigilantes têm foi nos governos do senhor e da Dilma. Tudo. Portanto, a gente só tem mesmo que agradecer ao senhor. E a assinatura desse decreto, que nós sonhamos tanto. Eu tinha apresentado, quando eu era deputado federal, um projeto de Estatuto de Segurança. Perdi a eleição, Paulo Rocha reapresentou. E hoje está aí o Estatuto sendo consagrado. Esse projeto, presidente, coloca a vigilância definitivamente na legalidade. A gente deixou de ser os guardinhas para ser os vigilantes desse país. E já que o senhor pediu para mim falar, eu vou lhe fazer um pedido. Está aqui a nossa ministra. Bora fazer uma medida provisória criando a lei anticalote para todo o território nacional para iniciativa pública e privada. Isso é bom para as empresas e é fundamental para os trabalhadores.
pessoa está cansada de levar calote. E no Serviço Federal, o seu governo, o nosso governo, acabou. Não é, Jefferson? Portanto, o país inteiro vai estabelecer empresa de vigilância. Quem efetivamente quiser praticar a boa prática do serviço. Veja aqui a nossa deputada, né, Adriana, lá de Goiás, né, que também é uma parceira nossa. Portanto, presidente, eu posso dizer nesse momento, o senhor é um vigilante honorário e nós vamos lhe dar o título de vigilante honorário do Brasil. Obrigado por permitir que eu falasse. Ele me chamou de compadre. Hoje, é o seguinte, esse ato aqui simboliza uma coisa simples que poderia ter sido feita em qualquer momento. Ou seja, é o estabelecimento da dignidade profissional das pessoas que trabalham no país. Tá aí. Aí o presidente Lula te chamando para o púlpito presidencial, né? Vai falando da Tá tribuna chique do demais. presidente, né? São o quê? Cerca de 300 mil empregos estimados, né? Com Que essa... vai criar que- cerca de 300 mil empregos. Nós temos hoje milhões, cerca de 3 milhões e meio de vigilantes no país inteiro. Uhum. Agora, quando eu falei da lei anticalote, que é importante que a gente crie, é porque hoje tem 12 milhões de trabalhadores, 12 milhões e meio de trabalhadores terceirizados no Brasil. Uhum. No início da terceirização só tinha vigilante e limpeza. Hoje tem todo tipo de profissão terceirizada, né? Vai de jornalista a médico. Sim. Não é mais só vigilante e trabalhador de limpeza, né? Uhum. E com a lei que foi aprovada no Congresso da terceirização sem limites, cada vez mais você vai ter o aumento da terceirização no Brasil, que é uma lástima, né? Sim. Hoje, isso a extrema-direita vai usar, se um município ou um estado quiser contratar todo o corpo docente terceirizado, pode. Não tem mais nada que impeça. Uhum. Isso é muito ruim, né? Porque Sim. você acaba efetivamente com o serviço público, né? Uhum. Sim. Não, você está na luta aí contra a precarização do trabalho, contra a perpetuação dessa segurança clandestina, né? Exato. Para você se regulamentar. A luta que você tem também contra o cartel dos combustíveis, que vem de muito tempo, né? E... Essa é uma luta que tem que ser permanente, né? Sim. Inclusive, eu comecei essa batalha em 2004. 2004 a gente chama essa batalha contra o cartel. Uhum. Em Brasília, ela tem dado resultado, né? Sim. Mas os operadores do cartel são terríveis, né? Antigamente estava todo mundo vendendo do mesmo preço. Uhum. Hoje eu vi gasolina de R$ 5,99, vi de R$ 5,89, mas vi também de R$ 6,79. Olha só. Portanto, mas a gente tem que continuar combatendo, né? Sim. Eu até acho, eu não sei por que o governo não fez ainda, porque dá para fazer, deveria estipular um preço máximo, né? O medicamento é assim. Tem um preço máximo que pode ser vendido, e aí tem competição entre as farmácias, né? Sim. Se de repente você chega numa farmácia, um medicamento custa R$300, você vai em outra custa 240, né? Aí tem como você escolher o mais barato. Sim. É possível. Sim. Inclusive, muita gente não sabe, Hum. mas você sabia que, em função de estar estipulado, toda farmácia é obrigada a ter um caderno no balcão para conferir qual a margem que eles têm que ter? Sabia disso? Não. Pois é, tem que ter. Você pode chegar, me dá o caderno aí, pede lá um remédio, R$300. Uhum. Me dá aqui, deixa eu olhar aqui. Qual o preço máximo que você pode vender? Está lá no caderno. É um livro. Sim. Toda farmácia é obrigada a ter. Falando em obrigação que farmácia precisa ter, a governadora acabou de sancionar uma lei, um projeto seu, né? Uma lei Rapaz, sua da lei dos... Conta um pouquinho aí. esse projeto Começou fosse- com experiência individual sua, né? Sim. Você sabe que todo mundo que chega à idade, a gente vive mais, é importante viver mais, você começa a tomar uma série de remédios. Inclusive para pressão, né? E remédio para pressão, baixar a pressão ainda é diurético. Uhum. Você urina mais. Sim, Aí tem as mulheres grávidas que baixa a bexiga também urina mais. claro. Aí o que é que acontece? Tem uma farmácia lá na Ceilândia, que eu moro lá desde 77.
que era uma rede grande aí, a Rosário, né? Sim, sim. Cheguei, eu era acostumado a comprar naquela farmácia, cheguei, entreguei aqui a receita, falei, vá vendo meu remédio aqui que eu vou ali no banheiro. Aí a mocinha lá, atendente, não pode ir não. Falei, como é que não pode? Sempre que eu venho aqui. Não, mas não pode mais. Não pode não, que é só para nós. Falei, dá minha receita de volta. Aí tive que ir lá no beco, escuro, chovendo, Olha só. para poder urinar, né? Falei, eu vou mudar essa realidade. Aí apresentei o projeto, a governadora sancionou, graças a Deus. Os entes do comércio aí fizeram um barulho desgraçado. Tá os donos de farmácia dizendo que não pode, porque eles consideram o freguês como bandido, cara. Achei terrível Sim, já as sim. declarações do presidente Sim. do Sindicato das Farmácias. Não, porque vão entrar dentro da farmácia e vão roubar o medicamento de alto custo. Primeiro, ele está mentindo. Medicamento de alto custo fica trancado, não é? Não, é isso, tratando o cliente como um potencial bandido, Não né? não é? Que Inaceitável. loucura, né? Pô, senão porque o banheiro fica no fundo da farmácia. Não tem lugar nenhum que diga que o banheiro tem que ser no fundo da farmácia. Pois é. Por que não coloca na entrada? Pois é. E eu não tinha reparado nisso, eu não tinha percebido ainda que tem um cunho de atenção com 60 a mais, né? Sim, exatamente. Nessa lei, eu não Exato. tinha me ocorrido ainda isso. O sentido é esse, é atender as pessoas idosas, principalmente, que urina bastante. Sim, Atender as grávidas, que também têm a mesma situação. sim. E aí são padarias, farmácias, o mercado todo já tem banheiro. É posto de gasolina, é tudo. Sim. Teve uma outra lei que eu aprovei já tem algum tempo, que está valendo, que foi para atender a necessidade dos garis, rapaz. Eu conversando com as mulheres gari, muitas com infecção urinária, porque ela tinha que prender a urina durante o dia todo, Sim. porque nenhum estabelecimento permitia que ela Mentira, usasse. né? Nem pública, nem privada. Né? Recebemos o Nonato aqui do Sindilub, ele contou essa história. Aí eu aprovei a lei onde estabelecimentos públicos e privados Tem a obrigação de... têm a obrigação de abrir o banheiro dos Muito garis. preconceito contra eles, É muito né? preconceito. Inclusive, é cada coisa. Uma gari me contando que o tamanho da discriminação delas. Um dia ela chegou numa residência no Lago do Sul e pediu água, né? Aí a mulher estendeu a mangueira, tá aí, bebe na mangueira. Nem pros cachorros a gente faz assim, Senhora, cara. olha só. Aí ela chegou em outra casa, no Guará, e pediu água, né? Aí ela, ciente que tinha sido bem tratada naquele dia, a mulher trouxe o copo da água. E aí quando ela bebeu, a mulher disse, pode levar o copo. Pode levar o copo. Rapaz, ela disse que doeu na alma aquilo ali, Que né? coisa, Pode levar o copo. Que é discriminação maior do que essa? que coisa, que coisa. Quando, quase no meu primeiro mandato, eu apresentei um projeto também que deu um ribuliço danado aqui, que eu estipulei a metragem de um quarto de empregada doméstica. Tem a lei. Tem tantos metros. É uma lei aqui. É uma lei aqui. Sua. Por quê? Porque Olha só. os caras pegavam, colocavam a empregada doméstica lá num... Sim, um depósito. É um depósito. Então tem que ter um quarto decente. Está na lei. Todas as constituições. Uma outra lei que eu já preocupado com a questão da água, essa deu uma confusão, rapaz. Eu perdi muito voto por causa disso. Que é a individualização dos hidrômetros. É lei minha também. É verdade. Todos os prédios que já estavam construídos tiveram que se adaptar. E os novos, todos, os hidrômetros têm que ser individualizados. Isso é para preservar a nossa água. Um dia eu estava assistindo o Globo Repórter também, eu vi nos Estados Unidos, tem uma lei chamada Guardadores das Águas, né? Onde a pessoa que tinha uma propriedade e tinha nascente dentro da propriedade, ele era remunerado para manter aquela nascente. Uhum. A gente precisa disso aqui no Brasil, Sim, não é? sim. Aí, mais recente, eu aprovei uma lei também, que essa me dá um orgulho danado, que é chamada 60 a mais. Que a pessoa que tem 60 anos ou mais poder andar
nos ônibus e no metrô gratuitamente. Foi essa lei que você foi numa feira recentemente Foi. e aí reclamaram contigo? É lá na feira do Pessoa Guariroba, né? Eu cheguei lá e o Zé é um história é boa. açougueiro. Açougueiro, ele é muito brincalhão. Eu cheguei e ele falou: ô Chico, você fez uma coisa muito ruim, Chico. Eu falei: ô Zé, o que eu fiz de tão ruim assim? Você aprovou uma lei aí que essa mulher, que é a mulher dele, não para mais em casa, só vive no mundo agora. Aí ela disse: Chico, você aprovou uma lei, uma coisa muito boa, que eu agora vou para onde eu quero. Vou comprar pão de queijo para meus meninos, meus netos, onde é mais barato e bom. E não depende mais dinheiro desse miserável. Isso é dignidade para as pessoas. Sim, e todo mundo ganha, a economia ganha, vai consumir mais, vai ao cinema, né? Isso aí é Você vê, quando o Agnello fez a licitação do sistema de transporte público do Distrito Federal, obrigou que a frota toda tivesse elevador para cadeirantes, né? Aí disseram, mas não tem tanto cadeirante assim. É que antes era um número reduzido, aonde o cadeirante tinha que ficar lá horas e horas esperando que passasse um ônibus com elevador. Agora todos têm. Isso é importante. Sim. Dá dignidade para as pessoas. E nós temos que estar preocupados. Brasília está envelhecendo. A gente precisa cuidar bem dos nossos idosos. E quem não quiser ficar idoso é só morrer novo. Ninguém quer morrer novo, né? Gente, estamos nos encaminhando aqui para o final, nas últimas perguntas aqui para o deputado Chico Vigilante. Primeiro, para dizer publicamente aqui que eu sou um fã do seu estilo de fazer política, com muita luta, muito compromisso, muito comprometimento, mas também muito humor, né, Chico? Porque eu gosto, assim, eu sou fã, por exemplo, do Brizola. O Brizola também cunhava apelidos para os seus adversários políticos. Eu gosto muito de você chamar o Ibanez de Tatuzão. Ficava só cavando buraco. Cavando buraco. E o outro lá, o Capitão Capiroto. Esse é meu preferido. Esse pegou, viu? Pegou, não, nunca tive num lugar onde você falasse de todo mundo não parasse. Não, e por onde a gente anda, o povo tá chamando o cabo de Capitão Capiroto, porque ele é o capiroto. Aí alguém pergunta para mim, o que é o capiroto? É uma coisa ruim, gente. O cramunhão. Sobre essa questão do Master, Chico, para a gente fechar, todo esse envolvimento, né, que o BRB foi colocado, o BRB que é um patrimônio de Brasília, colocado de forma irresponsável nessa negociata, que todo mundo estava vendo, negociata mesmo, não era um negócio, era uma negociata, todo mundo estava vendo que ia ruir, você lá na Câmara Legislativa nos defendendo tão bem. Como é que você avalia esse envolvimento do governo? O tempo todo. Eu fico triste, porque desde que eu estou na Câmara Legislativa, e já faz tempo, eu sempre lutei pela preservação do Banco de Brasília. Muitas vezes teve deputado querendo tirar a folha de pagamento do GDF, do BRB, eu sempre lutei para que nunca tirasse isso, porque eu sabia que se tirasse seria um desfalque muito grande no BRB. E de repente ver a irresponsabilidade desse Paulo Henrique, junto com o Ibanez, arruinaram o banco, quebraram o banco. Sim. Eu acho que o Banco de Brasília, infelizmente, não tem remédio. Dado o tamanho do rombo que eles praticaram. E esse acordo que foi assinado no Supremo Tribunal Federal, ele é muito mais para salvar o pescoço de 5 desembargadores que são presidentes de tribunais de justiça, que é o presidente do Maranhão, da Paraíba, da Bahia, do Tocantins e outro, do que para salvar o banco. É porque eles que colocaram as contas judiciárias nessa situação estão com problemas sérios, os presidentes de tribunais. Sim. Tanto quando o Fux se apressou em fazer aquele acordo, tudo é para tentar salvar esse presidente de tribunal, não é para salvar o BRB. Acontece. Caiu de uma garrafa. Ainda bem que não quebrou, né? Pois é. E aí, o Chico também, questão do Ibanez, né? Você falou do Ibanez, o Ibanez estava cochilando ali no 8 de janeiro, né? Que ele falou que tirou um cochilo e tudo mais. O Chico foi presidente da CPI, Exato. né, na CLDF, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, para apurar essas questões envolvendo o 8 de janeiro. A gente até tem um vídeo aqui, vou pedir para a Ianca colocar, um vídeo que entrou um pouco para a história ali, que deu uma viralizada no Brasil todo, virou quase uma abertura de The Office. Depois do resultado das eleições e derrota do ex-presidente da República, extremistas acamparam em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro, manifestando contra o presidente eleito, contra o TSE e contra o STF, e clamando por uma
indevida intervenção federal. Indago. O senhor e seu sócio, Adalto, financiaram esses atos antidemocráticos? O senhor e o Adalto participaram de tais atos? O senhor estava no quartel-general? Senhor presidente, falando também por mim, não pelo meu sócio, eu não participei De nenhum ato? de nenhum ato. Eu vou pedir para exibir uma foto aqui, porque a gente tem prova que o senhor participou. Peço que faça aí a foto. Aquele cidadão ali é o senhor, né? Sim, sou eu. E o senhor estava lá, né? Eu não entendi assim, o participar, ir lá. Ir no QG, eu fui umas 3 vezes. Eu entendi o participar de forma diferente. Tá aí, que beleza. Tava lá, financiou, ajudou a comprar comida, uma série de coisas. Essa CPI foi muito importante, até porque nós mostramos que não existe o poder absoluto. Os generais do Exército tiveram que comparecer, inclusive da ativa, de comparecer para depor numa CPI. Isso é um marco para a democracia. Sim. Isso é um marco Sim. efetivo para a Quem se democracia. reportam, querem se reportar somente à justiça militar. Exatamente. Né? Inclusive, eu quero aqui, de público, dizer a importância de ter um comandante do Exército da qualidade desse que nós temos aí, o General Tomás. Pessoa correta. Tomás Paiva, né? Digno, correto ele é, né? Ele realmente é um comandante que orgulha e que tem apreço pela democracia brasileira. Uhum. Não, legal, Chico. Eu vou terminar aqui, sempre com a pergunta que eu faço, tem uma canção anarquista italiana que diz, dê uma rosa aos rebeldes que fracassaram. Quero te fazer essa pergunta aqui, não necessariamente impondo a necessidade de você dizer alguém que fracassou, porque fracassar é muito relativo na luta política, né? Às vezes você perde, mas ganha politicamente, planta uma semente. Mas eu queria te perguntar, assim, quem da história é uma referência para você que não logrou sucesso em vida imediato, mas que plantou essa semente? Eu daria todas as rosas, todas, vermelhas, brancas e tudo, a um cidadão cavaleiro da esperança chamado Luiz Carlos Prestes. Esse merece todas as rosas. Eu tive a oportunidade de, quando eu era presidente da CUT, naquele tempo, os congressos da CUT eram realizados ali anual, né? Sim. E todos os anos, enquanto eu fui presidente da CUT, eu trouxe o Prestes para fazer a abertura do congresso. Olha só. Tive a oportunidade de almoçar com ele mais de uma vez e compartilhar dos ideais, né, da preocupação que ele tinha com essa pátria chamada Brasil, a preocupação que ele tinha com os trabalhadores e com as trabalhadoras do Brasil e o sonho que ele tinha de transformação social, né? Portanto, eu tenho muito orgulho de ter vivido esses momentos, de ter tido a felicidade de conhecer pessoalmente Luiz Carlos Prestes. Poxa, que legal. E aqui um relato pessoal aqui, quando o Prestes faleceu, você foi ao velório do Prestes no Rio, você ficou hospedado na casa onde eu fui criado. Foi mesmo? Foi. Fui eu e o Cassis. Foi o Cassis, na casa do Toncas, do Antônio Carlos, que é Cassis, meu tio, e eu fui criado naquele apartamento que você ficou ali. Foi mesmo? Foi. Eu fui com o Cassis e nós acompanhamos o cortejo todo em pé, né? Era uma figura Inigualável, né? Não conheço ninguém mais doce do que o Prestes, né? Pô. E com mais esperança do mundo melhor, né? Isso aí. Quando alguém ataca os comunistas e tudo, eu recomendo, vai lá ler a história do Luiz Carlos Prestes. Verificar que ser humano extraordinário era ele. Sim. Né? Não, um bando de gente aí que se diz patriota, mas que defende tarifaço, que defende coisa, precisa conhecer as ideias dos verdadeiros patriotas, né? E muitos doentes que ficam aí atacando o comunismo e tudo, vai lá ver a vida dos comunistas. Sim. Outros que se diz, porque eu sou cristão, seguidor de Cristo. Cara, se tu pegar a história de Cristo, os valores que ele defendia, está muito próximo do que os valores defendidos pelos comunistas, ou não é? Exatamente. Aí o cara disse que é cristão, sem nem saber o que é praticar o cristianismo. Né? O Hugo Chávez falava, viva Cristo carpinteiro, Cristo socialista, Cristo trabalhador. Inclusive, se Cristo, que ele está aqui entre nós em todos os cantos, mas se ele
descer visivelmente, todo mundo vendo em determinados mercados da fé que tem por aí, Sim. tem tanta gente que vai levar chibatada. Chico, muito obrigado pela presença. Valeu demais. Até a próxima, companheirada.